Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. As informações do vídeo de hoje eu peguei no nosso guia alimentar, um guia do Ministério da Saúde. Quem tiver interesse em ler esse guia, é só pesquisar na internet, gente, é muito simples, está disponível para todo mundo, tá? Acho bem relevante todo mundo fazer essa leitura. Não esquece de deixar o teu like já no começo do vídeo para não esquecer, comentar aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo de hoje. Bom, o nosso guia diz que nós temos 4 categorias de alimentos. Na primeira categoria nós temos os alimentos in natura e minimamente processados, que segundo o nosso guia, esses alimentos devem ser a base da nossa alimentação. Na segunda categoria são o sal, açúcar, gorduras, óleos, e esses devem ser utilizados em pequenas quantidades apenas para as preparações, tá, do nosso dia a dia, pequenas quantidades. Na terceira categoria nós temos os alimentos processados. Na quarta categoria, os alimentos ultraprocessados. E eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, os alimentos in natura são basicamente esses aqui: legumes, vegetais, verduras, tubérculos, frutas, carnes, ovos, peixe, enfim. Os alimentos minimamente processados são aqueles que passaram por algum processo, mas sem ter sido feita a adição de alguma coisa para ter mais tempo de prateleira, por exemplo. E daí eu trouxe uns exemplos aqui. Aqui o feijão, farinha de mandioca, deixei nos meus potinhos, o arroz, aqui eu tenho farelo de aveia, aqui eu tenho alguns chás, ó, tem chá de hibisco, chá verde, são chás que eles passaram aí pela secagem, né, para poder ser embalado, enfim. Então, esses minimamente processados são esses alimentos que passaram por um mínimo processo, foram embalados para poder fazer a venda, inclusive. Aqui eu tenho o amendoim, que foi embalado também, mas tem só amendoim. Aqui eu tenho o milho de pipoca, né? Não tá incluso nada. O que vai mudar ele depois é a preparação, né? O que pode estragar ou não aí o nosso milho de pipoca é a forma com a qual tu vai preparar depois. Então esses são exemplos. Eu tenho até um milhinho aqui também, ó. Então esses são exemplos de alimentos minimamente processados. Os processados, que fazem parte da terceira categoria, são aqueles alimentos que eles foram embalados e levaram adição aí ou de açúcar, ou de sal, ou uma gordura, para eles terem mais tempo na prateleira. Então alguns exemplos são frutas em calda, aqui nós temos milho verde enlatado, atum, compotas, são esses alimentos que basicamente são alimentos in natura que foram embalados e foi feita a adição de algum condimento aí para eles terem mais tempo de prateleira, para eles aguentarem um pouquinho mais. A recomendação é que, se utilizado esses alimentos processados, que sejam com alimentos minimamente processados e in natura de acompanhamento, tá? E não que eles sejam a base da nossa alimentação e nem muito menos que sejam utilizados com alimentos ultraprocessados, porque daí já vai ficar demais, né? Os alimentos ultraprocessados, gente, esses são os marvadinhos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que é salgadinhos, aí já tem outra forma de pipoca de micro-ondas, suquinho de pacotinho, gelatina de pacotinho. Gente, esses aqui são os alimentos industrializados mesmo, né? Os ultraprocessados, passaram por diversos processos, foi incluso corante, foi incluso emulsificante, gordura vegetal hidrogenada, né? Que é gordura trans, diversos tipos de óleos, às vezes mais de um tipo de açúcar, tudo isso para deixar ele mais palatável, mais, digamos assim, mais saboroso, para te encantar e fazer com que tu coma mais, né? E nutricionalmente falando, não são nada nutritivos, né?
E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eles vêm eles vêm disfarçadinhos aí, né, digamos. Por exemplo, 0 açúcar, beleza, ele não tem açúcar, mas o que ele tem aqui dentro para deixar ele gostoso, né? Às vezes ele vai dizer livre de transgênicos, beleza, mas e o resto que tem aqui dentro? Aqui, esse aqui, assado, então tá descrito na frente assado, bem grande, né, para dizer que não é frito, digamos assim, para dizer que é uma coisa saudável, que é bom. Então é isso que a gente tem que ficar ligado, tá? Então, as recomendações do nosso guia são que a base da nossa alimentação, ela tem que ser de alimentos in natura ou minimamente processados. E, se forem utilizar os processados, que seja acompanhado de alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Então, gente, eu escolhi o milho, tá? Como fala ainda no nosso guia, também dá o exemplo do milho, para mostrar para vocês as 4 formas dele, que pode ser in natura, minimamente processado, que é o milhinho que foi embalado, o processado, que foi enlatado e adicionado nesse aqui, ó, milho em grãos, água e sal. Então, é processado. E o ultraprocessado, que daí nós temos o salgadinho e temos também o milhinho aqui para pipoca de micro-ondas. Então, esse é um exemplo bem clássico, tá, gente? Aqui diz salgadinho de milho, feito de milho, enfim. Então, por isso eu trouxe esse exemplo para vocês. Então, era isso no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo e que ajude vocês aí nas escolhas do dia a dia, sem muita neura, mas dando prioridade para esses alimentos in natura, minimamente processados e em pouca quantidade os processados, tá? É óbvio que a gente come um ultraprocessado, industrializado, né? Mas, gente, que eles sejam assim o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Os embutidos, os salgadinhos, as bolachinhas da vida. Leiam a lista de ingredientes, vejam o que tem nessa lista de ingredientes. Quanto maior a lista de ingredientes, pior. Tu pensa assim, um pacotinho desse tamanho. Um pacotinho desse tamanho, gente, deixa eu ver, já começa com açúcar, o primeiro ingrediente é açúcar. E tem uma lista gigantesca de tudo que é coisa aqui dentro. Então, tu olha tudo que tu tá ingerindo em um pequeno copo de suco, né? Aí no teu almoço, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijão e até o próximo!